Outra vez chegando até você com mais um momento de devoção, de alegria e comunhão, através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora, eu quero orar com você. Eu quero ministrar a mensagem da Palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Eu quero conduzir vocês a experiências reais e preciosas, sempre olhando para a Bíblia, sempre pensando em Deus, sempre buscando a Deus, porque eu estou convicto de que a vida sem Deus, ela perde sentido. Perde sentido, perde o valor, perde a importância. E nós precisamos entender isso. Se todas as pessoas entendessem esta verdade, o mundo seria outro. Não haveria tanta guerra, não haveria tanto conflito, não haveria tanta dificuldade, não haveria tanta gente sofrendo, porque as pessoas passariam a ter Deus como Senhor de todas as coisas, consequentemente seus corações seriam cheios da graça divina e a convivência seria pacífica, a convivência seria harmoniosa, a convivência seria salutar. Então veja, nós precisamos de Deus. Quer você queira ou não aceitar esta verdade, é certo de que você sem Deus nunca será feliz. Mas eu conheço tantas pessoas que não amam a Deus, não servem a Deus e vivem uma vida melhor. Depende do conceito que você tem de vida melhor. Vida melhor é ter muito dinheiro? Veja, quantas pessoas que na hora da morte disseram assim: daria toda a minha riqueza para viver mais 10 anos, mais 50 anos, mais 5 anos, mais 1 ano, coisas assim. Então, dinheiro não é a solução para os problemas da humanidade. Mas eu gostaria de fazer o que dá na vontade e tal, mas e as frustrações que vêm nisso aí? Porque você, quando se lança no mundo para tentar viver coisas boas, você vai conviver com gente falsa, você vai conviver com gente traiçoeira, você vai conviver com gente maldosa e que às vezes se apresenta como alguém honesta, como alguém sincera, como alguém verdadeira, e quando você vai conviver, você vê que era só uma fantasia, que era só uma demonstração de um propósito que era uma encenação. Então, quantas pessoas vivem encenando? Viver encenando é viver sem ser o que é, mostrando aquilo que não é. Então, as pessoas estão assim. Então, você, mesmo não pensando em Deus, ou querendo não pensar em Deus, se você refletir, você vai chegar à seguinte conclusão: eu preciso verdadeiramente de Deus. Deus não te atrapalha na sua riqueza, Deus não te atrapalha na sua intelectualidade, Deus não te atrapalha na sua fama, Deus não te atrapalha no seu sucesso. A única coisa que Ele quer é que você pensa nele, que você busca Ele, que você sirva a Ele. E aí você vai viver a sua vida. É claro que tem limites, né? Porque nós devemos entender que na vida o nosso direito termina onde começa o do outro. E aí significa que há um limite entre eu e o próximo, entre eu e Deus, entre eu e a vida e coisas assim. Quando nós entendemos isso e sabemos entrar dentro desse limite estabelecido, não por Deus, mas pela própria vida, nós vivemos uma vida tranquila, porque nós não vamos invadir a felicidade dos outros, nós não vamos invadir a alegria dos outros, vamos respeitar a alegria, a tristeza, a dificuldade, o problema, a vitória, o sucesso. Aí nós não teremos um coração cheio de inveja. A inveja é a maior inimiga que a pessoa tem, porque a inveja é aquilo que trabalha para que você tenta possuir ou gostaria de possuir o que o outro possui, gostaria de ser o que o outro é, gostaria de viver o que o outro vive. E nem sempre você consegue. Então isso te leva ao sofrimento, porque a inveja é esse inimigo cruel. Durante o programa, eu faço 2 orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar todos vocês e todas as pessoas que vocês mandarem os nomes, inclusive os seus,
para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. Quando eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vidro, e na autoridade do nome de Jesus eu vou ministrar bênção, vitória, alegria, paz e esperança na vida de cada um. E, durante o programa, eu vou compartilhar uma mensagem extraída da Bíblia. Eu vou ler um texto bíblico e vou comentar sobre este texto. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai entrar no seu coração como um bálsamo e vai trazer à sua alma o equilíbrio e vai produzir em você a bênção que você pode desfrutar a cada dia. Por isso, viva comigo esta obra. Seja alguém que divulga o programa para outras pessoas, seja alguém que ora para que este programa possa ser sempre um programa ungido e abençoado, seja alguém que contribua para que este programa não venha parar. E Deus vai te recompensar poderosamente, porque Ele é o dono desta obra e Ele recompensa aqueles que contribuem para que a sua obra aqui na Terra seja feita. Existe uma parceria entre o ser humano e Deus. Esta parceria é importante. Deus provê as bênçãos espirituais e nós provemos as bênçãos materiais. De que forma? Contribuindo para que a obra de Deus seja feita, para que o nome de Jesus seja proclamado, para que as bênçãos de Deus sejam ministradas. Ah, mas Deus dá de graça? Sim, dá de graça, mas para que eu possa chegar até você, eu preciso pagar espaço na televisão, eu preciso pagar o custo de produção de um programa como este, eu preciso com isso eu tenho que pagar salários e outras coisas mais das pessoas que trabalham comigo para que esta obra seja feita. Isso aí não é Deus que vai nos dar. Deus vai nos dar as bênçãos que Ele promete. Ele nos salva de graça, perdoa os nossos pecados de graça, escreve o nosso nome no livro da vida de graça, nos dá o Espírito Santo de graça, nos deu a sua palavra que é viva e poderosa de graça e nos dá o direito de uma morada eterna no céu de graça também. Agora, cabe a nós fazermos o que nos compete. Por isso que em igreja a gente fala de dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas são os meios para que as igrejas cumpram o papel que elas têm. E o papel da igreja é ajudar os necessitados. Isso precisa de dinheiro. O papel da igreja é pregar o evangelho entre as pessoas ainda não alcançadas. Isso custa dinheiro. O papel da igreja é ter um espaço para que as pessoas possam reunir e ali viver a comunhão horizontal e vertical. E para isso precisa de dinheiro, tem que comprar terreno, tem que construir templo. Veja que as igrejas evangélicas não ganham terreno para fazer os seus templos, não ganham construção. Eu vejo aí muitas outras igrejas dizendo, vamos recuperar a igreja tal. Aí vem verba Rouanet, vem verba disso, verba daquilo. A igreja evangélica não tem isso não. Tudo é feito por aqueles que vivem esta obra conosco. E eu louvo a Deus por este privilégio, porque nós somos parceiros de Deus. Ele dá as bênçãos espirituais e nós provemos as bênçãos materiais. Por isso, olha, viva comigo esta obra, tenha o coração aberto para entender estas verdades e você será uma pessoa também altamente, poderosamente recompensada por Deus. Quero convidar você para estar conosco no culto de hoje à noite, quarta-feira. Será um culto vibrante, um culto abençoado, um culto vitorioso, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus, onde nós vamos dar um mergulho no sobrenatural, onde nós vamos receber de Deus bênçãos incontáveis na vida. Esteja conosco nesta quarta, estará ministrando o pastor Marcelo Lugarini. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de cada um. Começa 7h30 da noite, por volta de 9 já terminaremos. E assim você pode vir e ter todo o conforto que normalmente aqui é oferecido. Espaço para guardar o seu carro, estacionamento fechado, não deixar na rua, à mercê de qualquer um. Também espaço para os seus filhos terem seus momentos importantes de comunhão e lazer até, e espaço para você estar num templo com todo o conforto necessário para que você possa sentir-se bem entre nós. E o que é o melhor? O maior conforto que nós temos é a presença de Deus, porque ela nos alegra, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos inspira, ela nos abençoa. Espero você, 7h30 da noite, T3 com a T8 Setor Bueno, aqui na Igreja Betel, a igreja que ama você. Eu quero orar por todos vocês que contribuem com o programa. E por falar em contribuições com o programa, algumas pessoas entraram em contato conosco e deixaram os seus nomes como contribuintes do programa. Eu louvo a Deus pela atitude de cada um, pelo propósito de cada um.
Thelma Lúcia Bernardes, aqui de Goiânia, Sebastiana Pacífico da Silva, de Aparecida de Goiânia, Terezinha Kardec Melo, também de Aparecida de Goiânia, Maria Laércia da Silva de Goiânia, Mércia Souza da Silva de Paulista, no Pernambuco, e Samuel Esteves da Silva de Goiânia. Eu louvo a Deus por todos vocês e vou orar pedindo a bênção da recompensa na vida de cada um. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, eu sou agradecido por todas as pessoas que, contribuindo com este programa, estão me proporcionando a oportunidade de levar este programa fazendo esta história linda e maravilhosa de mais de 20 anos no ar, diariamente abençoando vidas. Por isso, Pai, eu peço em nome de Jesus a recompensa para cada uma dessas pessoas. Abençoa para que elas sejam fortes, abençoa para que elas sejam saudáveis, abençoa para que elas sejam prósperas, abençoa, Senhor, para que todas sejam vitoriosas naquilo que sonha, naquilo que projeta. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas que contribuem com este programa e desperta aqueles que ainda não contribuem para que eles também venham me ajudar a fazer esta obra. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Quero ler com você em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz assim: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Jesus, ao pronunciar estas palavras que acabamos de ler, ele está nos conduzindo a pensar um pouquinho na lei da semeadura. Qual é a lei da semeadura? Primeiro, precisa ter uma semente. Segundo, precisa ter um semeador. Terceiro, precisa ter um terreno. Quarto, precisa ter o cuidado com a planta. Para depois, em quinto lugar, ter o privilégio da colheita. Veja que existe um caminho a ser percorrido. E entendemos que tudo aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. E aí nós podemos pensar: boa semente, boa colheita. Péssima semente, péssima colheita. Má semente, má colheita. Porque a colheita será o resultado daquilo que cada um semeia. Aproveito para fazer-lhe uma pergunta. Qual tem sido a sua semeadura? O que você tem semeado? Tem semeado ódio? Você vai colher ódio multiplicado. Tem semeado ventos? A Bíblia diz: quem semeia ventos, colhe tempestades. Você tem semeado tristeza? Tristeza multiplicada você vai colher. Você tem semeado inveja? A inveja multiplicada você vai colher. Porque aquilo que você semeia pode ser pouco, mas aquilo que você vai colher vai ser muito. Semeia uma boa semente, vai colher muitos frutos. Semeia uma má semente, vai colher muitos frutos também. Só que o resultado da boa semeadura é colheita de frutos bons. E o resultado da má semeadura é a colheita de frutos maus. E aí cada um de nós temos a oportunidade nesta vida e devemos fazer isso, semear. Aqui Jesus, falando da semeadura, ele diz que o semeador saiu a semear. Então nós falamos que precisa ter a semente, depois precisa ter o semeador, depois precisa ter o terreno, depois precisa ter o cuidado com a planta, para depois chegar à colheita. Tem gente que quer colher sem semear. É impossível isso. Aí chega: mas eu quero receber, eu tenho direito, coisa assim. Mas o que você fez para ter esse direito? Não fiz nada, mas eu quero. Porque o fulano teu, porque ele é melhor do que eu que não recebeu, que nada recebeu? Não, é porque ele semeou, você não semeou. Então é muito sério. Nós precisamos entender que semeadura é o papel do semeador. Semeador sou eu, é você. Cada um de nós deve ser alguém que semeia. Alguém que semeia. Agora, o que nós vamos semear? Boa semente. Agora, qual terreno nós vamos encontrar? Diversos terrenos. Neste caso aqui, aquilo que Jesus contou, fazendo uma alegoria, que nós podemos chamar de parábola, ou uma história, ou história até, ele está dizendo: olha, o semeador saiu a semear e levou a semente, e lançou a semente. E aí veio o terreno no qual ele lançou a semente. Que tipo de terreno aquele semeador encontrou? Jesus disse que ele encontrou um terreno duro, em primeiro lugar.
porque era o terreno na beira do caminho. Beira do caminho, você sabe, o lugar pisoteado. Ele jogou a semente lá. Esse é o semeador displicente. Joga o semente no ar e não está preocupado com o que vai acontecer com a semente. Aí o próprio Jesus disse que as aves vieram comer a semente, porque ela estava ali, não foi colhida pela terra, a terra não estava em condições de receber a semente, ficou ali na flor da terra, as aves passaram e comeram a semente. Qual o resultado da semeadura? Nenhum, só esforço. Não teve nenhum resultado. Aí Jesus disse que o semeador continuou semeando e lançou a semente no lugar em que havia pedras. Ou seja, a pessoa não teve cuidado de preparar a terra e lançou a semente. Não é qualquer coisa, ou seja, é uma semente desinteressada. Se der fruto, bem, se não der, não tem problema. Não é uma maneira certa de semear. Lançou ali, tem pedra, mas isso aí a natureza cuida. Tem gente que quer que a natureza seja obrigada a produzir por ela, quando na verdade nós temos que usar a natureza como benefício a nosso favor, mas aí tem que cuidar dela, tem que prepará-la, tem que fazer tudo que é necessário para que esta colheita vai trazer resultado. Aí lançou a semente. Aí a semente entrou na terra, mas tinha pedra, a raiz não conseguiu aprofundar. O que aconteceu? Veio o sol, a planta secou. E aí, qual o fruto que deu? Nenhum. Porque foi um semeador displicente que lançou na beira do caminho, a ave comeu. Foi um semeador desinteressado que lançou no meio do pedregal, não era lugar próprio para isso. Ele não preparou o terreno para isso, ele não tirou as pedras. Então, ele deixou a semente ali de qualquer maneira. Ela até nasceu, ficou bonita uns dias, mas logo secou, logo morreu, não teve fruto. Aí veio um outro terreno, porque Jesus disse que o semeador saiu a semear, depois lançou em um outro tipo de terreno. Naquele terreno, era um terreno que já tinha dono, era um terreno ocupado, cheio de espinhos. Ele lançou, assim, a semente se vira, a planta cresce e mata os espinhos. Não, o cuidado não é da natureza, nós é que temos que cuidar da natureza. Porque vivemos um tempo que há um desequilíbrio climático impressionante no mundo. Por que o comportamento da natureza às vezes é agressivo? Porque a natureza cobra. São pessoas que não estão nem aí para a natureza e acham que a natureza é obrigada, a chuva é obrigada a vir, o terreno é obrigado a produzir e assim por diante. E ela só, o terreno está ocupado, não se vira. A semente tem que cuidar de nascer e produzir. Aí não vai ter resultado, porque o terreno era ocupado, já tinha espinhos. E normalmente os espinhos nascem e crescem mais do que a própria semente boa, porque o mal prospera no mundo. Não tem sido assim? Aí as pessoas, se Deus existisse, não havia tanta guerra. Se Deus não existisse, as crianças não sofriam tanto. Se Deus existisse, os velhos não sofriam tanto. Se Deus existisse, as pessoas não sofriam tanto. E assim por diante. Culpando Deus, quando na verdade a culpa é do próprio ser humano. O próprio ser humano. Veja, cria lei dizendo que pode matar criança. Olha, isso Deus tem que intervir nisso, não, o ser humano que tem que ter vergonha na cara, tem que ter sentimento e dizer, eu não vou aceitar uma lei dessa, eu não vou aprovar uma lei dessa, eu não vou nem propor uma lei dessa, porque é uma pena de morte para uma criança inocente, que não sabe nada e não cometeu nenhum crime na vida. Então, tem gente assim, sai a semear e acha que a natureza é obrigada a cuidar da sua semente. Não, você tem que cuidar do terreno para que a sua semente possa germinar, crescer e frutificar. Mas o semeador continuou a semear e aí ele achou o terreno bom. Aí é que encontra a diligência importante para saber onde semear. Não é na beira do caminho, porque alguém só quer facilidade. Não é onde tem pedras, porque alguém não está interessado na colheita. Não é terreno ocupado, porque ele não respeitou o direito da natureza. Aí ele chegou no terreno bom. Aí é o lugar certo de semear. E ele semeou ali, cuidou daquele terreno. E a colheita foi 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. É assim o resultado da colheita. 30 vezes mais já não é um número satisfatório, número bom. 60 vezes mais é um número excelente. E 100 vezes mais. Aí
o ouro do resultado, o alcance foi além daquilo que era esperado, 100 vezes mais. Não teve nada que atrapalhasse a semente germinar. Então, aí sim, fez-se uma boa colheita. E você tem sido diligente, você tem sido cuidadoso, você tem sido uma pessoa que procura fazer o certo para que você possa colher com isso resultados bons? Então, é isso que nós precisamos de entender. E Jesus falou desse semeador que fez tudo isso aqui. Então, nós poderíamos dizer que existe o semeador que semeia semente má, vai colher frutos maus. Existe o semeador que semeia na beira do caminho, não tem responsabilidade daquilo que está fazendo, então não vai colher nada. Existe o semeador que não preocupa em preparar o terreno para ele lançar a semente, também significa que não vai colher. Existe o semeador que não invade propriedade, terreno que já é de outro, e aí também será a consequência daquilo que ele fez de errado. Mas existe sempre um terreno bom para semear a semente, e é aí que entra o resultado, e é aí que vem o sucesso. E aí que vem a colheita, e aí que vem as bênçãos de ter feito a coisa certa. Então veja, nós precisamos de entender que nesta vida nós estamos sempre semeando, sempre semeando, sempre semeando. E aí precisamos trabalhar para que essa semente que nós temos a responsabilidade de semear seja sempre lançada no terreno bom. E o resultado será excelente na vida de cada um. Quando nós temos essa preocupação, nós estamos com o coração tranquilo, porque podemos dormir, descansar e trabalhar sabendo que o resultado será alcançado. Então nós precisamos entender. Então veja aqui, nós temos, primeiro, a semente é uma só. E o semeador sou eu, é você, é cada pessoa que está neste mundo. Agora, o terreno, ele varia. Tem o terreno pisoado, terreno duro. Tem o terreno raso, que é o terreno que tem pedra. Tem o terreno ocupado, que é o terreno que tem espinho. E tem o terreno bom. Agora, nós precisamos de entender que temos que ter o cuidado com o terreno, trabalhar o terreno. Mas vamos pensar agora no terreno sendo o ser humano que nós alcançamos com a boa semente, a semente da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus lá em Lucas vai explicar a parábola da semeadora dizendo que a semente é a palavra de Deus e o terreno é o coração humano. Então tem corações duros que a gente lança a semente e ele não recebe. Então ele perdeu a oportunidade de, através dessa semeadura que foi feita na vida dela, colher uma boa colheita, ver o resultado, porque na vida cristã é assim, sucessão de atividades que vão trazendo os resultados que nós esperamos na semeadura. Então, o terreno foi duro, não recebeu a semente, não teve resultado. E aí veio outro terreno que tinha pedra, terreno raso. Tem gente que é assim. Você veja, tem pessoas que você fala de Jesus para ela, que lançando a semente, ela não quer saber, não acredita em Deus, tá? Terreno duro, coração duro, que não tem espaço para as coisas de Deus. Coitado, só vai viver a dureza da vida. Tem aquele que o terreno é raso, ele até que no momento recebe, que bonito, eu gosto de ir nos cultos dos crentes, porque eles cantam bem e fazem isso tudo muito bom e tal, mas sai e volta para o mundo, vai fazer o que dá na cabeça e não tem compromisso. Esse é o terreno raso. Mas tem o terreno ocupado, ou seja, ele tem tantas coisas na cabeça, é filosofia, é sucesso, é inveja, é ódio, é tantas coisas na cabeça, e ele não tem tempo para essas coisas boas que a vida impõe, que são as coisas de Deus. Terreno ocupado, mas o terreno bom é o coração daquele que recebe a palavra e guarda no coração, e mesmo tendo dificuldade, produz. Nem que seja 30, já é um bom resultado. Nem que seja 60 vezes mais,
já um excelente resultado. Nem que seja, ou que seja 100 vezes mais, ó, aí não tem nível de excelência, porque a semente foi bem recebida e, consequentemente, o resultado foi maravilhoso, foi glorioso, foi sublime. Então, meu amigo, minha amiga, vamos pensar nisso. Primeiro, somos semeadores. Segundo, devemos semear coisas boas, como a palavra de Deus, por exemplo. Terceiro, devemos escolher o terreno bom para semear. E aí, quando você vê que o terreno é duro, você fala, mas sabe que não vai ter resultado. Mas não deixe de semear também. Porque nós vamos semeando, sempre semeando. Teve oportunidade, semeie. Não teve oportunidade, claro, você vai respeitar a individualidade de cada um, a dureza de cada um, é propósito que cada um tem, a gente respeita. Nós não vamos invadir o coração de ninguém, porque o próprio Deus não manda a gente fazer isso. Mas nosso propósito é levar a semente. Eu espero que esta semente que eu estou lançando nesta hora esteja alcançando bons corações, para que nós possamos ver as colheitas. Às vezes o semeador nem vê, nesse caso, o semeador nem vê o que colheu, mas você que recebeu a semente vai desfrutar daquilo que você mesmo vai colher por ter dado espaço para a boa semente. Você vai ser útil ao reino, útil a Deus, útil às pessoas e vai ser um canal de bênçãos por onde passar. O semeador saiu a semear. Então que você seja um semeador, que você use a boa semente e que esta boa semente venha germinar e que bons frutos sejam colhidos. Amém. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar na vida de todos vocês. Oremos juntos e com fé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu apresento todas estas pessoas que oram comigo. Apresento também todos estes nomes que foram enviados para que sejam apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa ver a necessidade de cada pessoa e liberar sobre todas elas a Tua unção, a Tua virtude, a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder. E que cada pessoa, onde estiver, ó Pai, possa sentir agora o toque da Tua presença, o agir poderoso do Senhor em suas vidas e que possam ser fortes, felizes e abençoadas com as bênçãos que alcançam em Ti. Pai, ser com todas estas pessoas operando na vida delas os mais diferentes milagres, porque no nome de Jesus eu declaro bênçãos a cada um. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero louvar a Deus por todos vocês que me deram o privilégio da sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.